Oi, gente, tudo bem? Bom, dessa vez nós estamos aqui para começar uma nova etapa do nosso estudo coletivo e conjunto, que é estudar a terceira parte desse livro, que é o problema do ser, do destino e da dor. Dessa vez que se trata das potências da alma, essa conclusão para o nosso estudo. A gente já falou a questão do ser nos primeiros capítulos, né? A gente não entender a consciência, a memória, como é que o ser agia, principalmente no meio material. Depois a gente teve a segunda parte, que foi mais voltada, primeiramente, para trazer algumas questões empíricas, algumas comprovações e refutações com relação à reencarnação. E depois teve o finalzinho que a gente tratou um pouco da justiça, do problema do mal, dos destinos, esse tipo de coisa, falando, uma vez que está provada a reencarnação, quais são as consequências disso. E agora a gente vai tratar nesse processo de concluir esse estudo sobre um pouco das considerações, das modificações que a gente pode ter no indivíduo, reconhecendo essa existência dessa justiça, dessa bondade, dessa permanência, dessa sobrevivência do ser ao desencarne material. O que isso altera no indivíduo? O que isso traz à tona dele? Quais potências isso pode germinar no ser? É sobre isso que nós vamos falar, iniciando por falar sobre a vontade, essa parte tão fundamental da nossa existência. Dizendo que o estudo do ser, ao qual consagramos a primeira parte desse livro, deixou-nos entrever a potente rede das forças de energias ocultas em nós. Mostrou-nos que todo o nosso porvir em seu desenvolvimento ilimitado, aí está, contido em germe. As causas da felicidade não se acham em locais determinados do espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. É o que confirmam todas as grandes doutrinas. Ou seja, agora a gente vai falar um pouco sobre a felicidade e sua relação com a vontade. Entendendo que a felicidade não está, diferentemente do que muitas vezes se acredita, inserida no acúmulo de bens materiais, de carro, de casa, de família, de fortuna e coisas assim. Está muito mais ligada ao interior do ser, como confirmam essas diferentes doutrinas que a gente vai estudar, dizendo que o reino dos céus está dentro de vós, disse o Cristo. O mesmo pensamento está expresso sobre outra forma nos Vedas, quando dizem que carregas em ti um amigo sublime que não conheces. E quando a sabedoria persa não é menos categórica, ao afirmar que viveis em meio à loja plena de riquezas e morreis de fome à porta. Ou seja, esses três pontos, esses três elementos, dizem como esse sentimento de felicidade, esse bem-estar, é um sentimento muito mais intrínseco, parte muito mais de dentro do ser, da sua relação harmoniosa consigo mesmo e com o meio no qual se encontra, do que com o acúmulo de coisas, com a aquisição de bens materiais ou de certos status ou certas estruturas. É muito mais interno do que externo. Portanto, tem suas causas de maneira interna, num processo introspectivo de autodescobrimento e autoconhecimento. Por isso, podemos dizer que todos os grandes ensinamentos concordam nesse ponto. É na vida interior, na eclosão de nossos poderes, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está a fonte de felicidades futuras. Ou seja, é na vida interior que reside essa felicidade. Não é na busca por adquirir novas coisas, por conquistar e tudo mais. É no processo de eclosão de nossos poderes, de nossas faculdades, de nossas virtudes. Isso pode parecer até um tanto estranho quando a gente compara com a percepção corriqueira da felicidade. Mas talvez a etimologia da palavra felicidade possa nos ajudar nesse processo. Porque quando olhamos no radical de onde surge a palavra felicidade, podemos ver que felicidade provavelmente vem da palavra do termo felix ou felix, do latim, que quer dizer mais ou menos algo como fertilidade. Mas o que essa fertilidade tem a nos dizer?
porque parece um tanto estranho, né, comparar a felicidade com fertilidade. Mas o que a gente pode entender é essa fertilidade não no sentido de conseguir gerar novos filhos e multiplicar a espécie humana, mas sim, por exemplo, uma semente fértil, uma árvore fértil, é uma árvore que consegue germinar, crescer, se tornar frondosa e frutificar e florescer. Portanto, essa felicidade seria muito mais fruto de um desabrochar dos potenciais internos do ser, de colocar para fora aquelas potências que a gente carrega dentro de nós, nesse sentimento de dever cumprido, de conseguir ter materializado no mundo aqueles nossos potenciais. O que diferiria, por exemplo, da alegria, que é uma coisa diferente, é uma sensação, não mais um sentimento, como é a felicidade. E essa sensação é algo muito mais espontâneo, de certa forma, que surge de repente dentro de nós, seja quando conseguimos alguma coisa, quando ganhamos um presente ou algo assim, mas que do mesmo jeito que vem, vai, rapidamente se desvanece e nos deixa do mesmo jeito que nós estávamos antes. Então a alegria tem esse caráter transitório, fugaz, enquanto a felicidade é muito mais perene, é muito mais discreta também, obviamente, mas permanece conosco esse bem-estar, essa satisfação por muito mais tempo. Assim, da mesma maneira que existe essa questão entre a alegria e a felicidade, a nossa própria alma humana, essa própria existência material é marcada também pela dualidade. Quando entendemos que há em toda a alma humana dois centros, ou seja, duas esferas de ação e de expressão, uma exterior à outra, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mutabilidade, sua insuficiência. Enquanto ela regula nossa conduta, é na vida interior, é a vida anterior, pontilhada de provas, de males. A outra, interior, profunda e imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Apenas quando este centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, é que se revelam nossas potências ocultas. É o espírito que se afirma em seu fulgor e sua beleza. É através dele que nos pomos em comunhão com o Pai que mora em nós. Segundo a palavra do Cristo, o Pai, que é a fonte de todo amor, o princípio de todas as grandes ações. Então, essa dualidade a gente pode entender, né, com o próprio princípio espiritual e o princípio material que nos formam. Entendendo essa alma como um espírito encarnado. Nesse sentido, nossa própria existência, enquanto alma, enquanto esse ser material, esse ser espiritual momentaneamente tendo uma existência material, uma experiência material, constitui-se desse caráter quase que sagrado. Enquanto os termos que o próprio Leon Denis muito bem usa, né? Esse papel de templo de Deus em nós. Seria essa consciência elevada que nos conecta com o absoluto, mas que momentaneamente dormita na matéria. Assim, entendendo esse espaço, essa consciência, esse potencial de ação, como a manifestação do divino através de nossas mãos, esse termo templo torna-se muito útil, muito interessante, porque reconhecemos essa religiosidade manifesta não nas preces, nos ritos e nas ações externas, mas sim não naquilo que falamos, naquilo que fazemos, na maneira com que essa inspiração do alto consegue se manifestar através de nossas mãos, através de nossos atos. Isso me lembra muito um poema de Santa Teresa d'Ávila. Foi uma importante teóloga e ajudou bastante o desenvolvimento da Igreja Católica da Espanha, que dizia que Cristo não tem um corpo no mundo senão o nosso. E é através dele que a caridade, o amor, a fraternidade tem que se manifestar. Cristo não tem um corpo no mundo senão o vosso.
Da mesma maneira, esse Pai que mora em nós utiliza-se ou necessita do nosso próprio corpo, da nossa própria ação, para poder auxiliar, para poder acolher. Porque esse amor, essa fraternidade que envolve todo o cosmos, não pode se manifestar, senão através de um meio material, em que nós possamos ser esses médiums, esses pontos de intermédio entre o amor e aqueles que necessitam dele. Porque é só assim que nós vamos conquistar também o nosso próprio amor, essa necessidade de amor que nós temos, de auto-amor, melhor dizendo. Encontrando harmonia entre essa dualidade, utilizando do plano material como uma ferramenta de potencial de acesso, de evolução e de crescimento para o princípio espiritual que nos anima. E aí que entra a grande questão da vontade. É nessa busca por conseguir associar, alinhar esses dois princípios, dizendo que é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um objetivo preciso. Na maioria dos homens, os pensamentos flutuam incessantemente. Sua mudança constante, sua variedade infinita, deixa pouco espaço às influências superiores. É preciso saber concentrar-se, por seu eu em consonância com o pensamento divino. Então, produz-se a fecundação da alma humana pelo Espírito Divino, que a envolve e penetra e a torna apta a realizar nobres tarefas, que a prepara para a vida no espaço, cujos esplendores, neste mundo, ela imprecisamente entrevê. Ou seja, nós, ainda mais nesse mundo que nós vivemos, né, marcado pela tecnologia, pelos desenvolvimentos da informação, das redes sociais, da internet, somos bombardeados continuamente por infinitas fontes de informação, produtos, marcas, coisas assim. E nesse meio tempo, nossa mente frequentemente fica confusa com toda essa informação, desorientada. Portanto, a vontade assume um papel cada vez mais fundamental, porque numa relação quase que dialética, né, a gente pode ver que quanto mais desorientados nós ficamos, mais valor nós damos à vontade, essa capacidade de se concentrar, de desenvolver um objetivo e buscá-lo acima das outras coisas. E dessa mesma maneira, quanto mais desorientados, mais perdidos nós ficamos, mais destaque nós damos para as ferramentas, para as técnicas que nos são dadas, que podem auxiliar a domar essa vontade, como no velho mito do cocheiro, que Platão aborda em sua obra. E podemos ver, por exemplo, o desenvolvimento e a popularização, melhor dizendo, de técnicas de meditação, mindfulness e a revisitação nessas práticas multimilenares que por vezes foram esquecidas e desvalorizadas, principalmente pelo Ocidente, mas que agora retomam sua importância. E é como Leon Denis diz, né? Porque meio movimentaremos essas potências interiores e elevaremos e orientaremos para um elevado ideal pela vontade. A utilização persistente, tenaz dessa faculdade mestra, permite-nos a modificar nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Aqui ele demonstra, né, quão importante, quão poderosa é essa vontade, essa capacidade coordenada de pensamento direcionado para um fim. E hoje em dia, com nossa tecnologia, com nossa ciência, a gente começa a perceber a influência dos estados da mente, da saúde mental no nosso próprio corpo, né? Entendendo as doenças de natureza psicossomáticas, ou seja, que são produzidas pela mente, que se manifestam no corpo, mas também a importância de uma mente sã para que se tenha um corpo são. E aí que vem essa força, né? Todo esse potencial criador que surge de uma vontade direcionada, que pode ser auxiliado por práticas meditativas, pela busca pelo autoconhecimento, pelo autocontrole, para que possamos encontrar esse equilíbrio dentro de nós, ainda mais num mundo movimentado e badalado como o nosso, para que possamos desenvolver esse centro, essa linha reta que nos propicia um caminho, uma evolução,
mais fácil. Porque se o homem conhecesse a extensão das forças que nele existem em germe, talvez ficasse deslumbrado. Mas, em vez de se julgar fraco e de temer o futuro, ele compreenderia sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. E depois ele termina com esse chamamento, com esse convite para encerrar o capítulo, relacionando novamente a felicidade com essa vontade. E ainda mais em momentos como o que vivemos, em que além de toda essas tecnologias, essa muita informação que nos bombardeia, sentimos cada vez mais esgotados, drenados, talvez não fisicamente, mas emocionalmente. Estamos muito abatidos, desorientados também. E por isso ele diz a todos vós que vos sentis esgotados pelos sofrimentos e decepções, pobres seres aflitos, corações ressequidos pelo áspero vento das provas, espíritos feridos, machucados pela roda de ferro das adversidades, venho dizer: o nada não existe. A morte é um novo nascimento, um encaminhamento para novas tarefas, novos trabalhos e novas colheitas. A vida é uma comunhão universal e eterna que liga a Deus a todos os seus filhos. A todos vós que vos sentis esgotados pelos sofrimentos e decepções, pobres seres aflitos, corações ressequidos pelo áspero vento das provas, espíritos feridos, machucados pela roda de ferro das adversidades. Venho dizer: não existe alma incapaz de renascer e florescer novamente. Ou seja, por mais que as adversidades nos afetem, nos esgotem, nos abalem, a nossa vontade, esse potencial criador que reside em nossa consciência, tem sempre terra fértil para poder renascer, para poder se ressurgir, tal como uma fênix das cinzas. E florescer novamente, colocar para fora esses potenciais em germe que jazem na nossa felicidade, na qual jaz a nossa felicidade, melhor dizendo, que vai vir não através da conquista de bens materiais ou da supressão desses anseios íntimos por muita informação, por muitas tarefas, por uma vida muito corrida. Essa felicidade só vai vir a partir do momento que o indivíduo consegue satisfazer esses anseios íntimos de sua alma ao colocar para fora esses potenciais quase que divinos que ele carrega dentro de si. Seja para a arte, para a pintura, para a poesia, mas não só isso. Os grandes projetos de vida que nós temos, que talvez sejam algo simples, como a tarefa da maternidade, ou o cuidado da família, ou construir um projeto no nosso próprio bairro, na nossa própria rua. Mas o importante não é o tamanho do projeto, sua grandiosidade, ou o que ele consiste exatamente, mas simplesmente nesse sentimento de dever cumprido, que vem da percepção do indivíduo de que ele consegue trabalhar, se integrar e se entregar para um projeto maior do que ele mesmo, para uma estrutura que vai ajudar não só ele, mas toda a comunidade, todos aqueles que lhe cercam. E assim, podemos concluir dizendo que basta que queirais e sentireis despertar em vós forças desconhecidas, acreditar em vosso rejuvenescimento, em novas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso do qual uma faísca brilha em vós, e pode dar a um lugar ardente e generosa chama. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para tornar-se tal, basta que ele queira, com energia e constância. E assim, isso acaba por ser muito tranquilizador saber que a felicidade não está destinada aos reis, aos nobres e a um pequeno grupo. Está destinada a todos aqueles que conseguem trabalhar visando o bem comum e o bem de si mesmos. Mas assim, nessa tônica, a gente pode concluir mais um capítulo e trazer como síntese de tudo isso, né?
esse potencial co-criador que nós temos, que, guiados por essa vontade, podemos construir uma vida feliz para nós e para toda a comunidade, para toda essa nossa humanidade, essa grande família que nos cerca. É óbvio que essa construção não é imediata, não é instantânea, mas, tal como um castelo de pedras, é fruto do trabalho diário para colocar aqueles grandes blocos no lugar, que são sim difíceis, é um trabalho árduo, mas uma vez que cada bloco está no seu lugar, vai ser muito difícil tirá-lo de lá. Possamos trabalhar dia a dia para tentar construir, aos poucos, esse nosso castelo. No mais, ficamos por aqui. Até a próxima e tchau!